Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio. Eu estava morrendo de saudade de vocês. A gente levou um tempo aí de férias, mas olha, hoje estreia a temporada do Hashtag 2019. Muito obrigada pela sua companhia. Seja muito bem-vindo ao Hashtag agora nesse ano. E a conversa de hoje, eu acho que é uma conversa prazerosa. Eu, pelo menos, me diverti muito fazendo roteiro, apurando, e acho que você vai gostar também. Por isso, participe! Você que acompanha a gente no Hashtag, já está familiarizado já há um tempo, né, com a nossa trajetória, já sabe. Você participa com a gente através das postagens no nosso Facebook, enviando seus comentários, suas sugestões, tirando suas dúvidas e também pelo nosso WhatsApp. Participe, a sua opinião é muito importante. Esse programa é feito com o maior carinho para você. E o tema de hoje, vou dizer, é encantador, é divertido, é lúdico, entretém, ensina, enfim, é prazeroso. Hoje a gente vai falar sobre a cultura dos games na escola. E aí, professor, você trabalha com os games na sua escola? Ou ainda o game está ali restrito àquele momento de recreação, de divertimento, e a escola tem aquele outro momento, um outro espaço? Conta pra gente o que você pensa sobre esse assunto, porque hoje, aqui com a gente, no Hashtag Educa, a gente tem a honra, dizendo assim, de ter dois profissionais que trabalham com os games e trabalham com a educação de uma maneira geral e, olha, fazem a diferença. A gente vai conversar com o professor Marcos Lima, que é professor de Geografia e coordenador do Núcleo de Games, Atividades e Metodologia de Ensino, o NuGame, do Colégio Pedro II. Professor, seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Obrigada por estrear aqui hoje com a gente falando sobre games, que é um assunto... sempre é divertido, sempre... dá pano para manga, né? Diverte, né? Bastante. E a gente também conversa com Renan Barreto, gerente-geral da Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. Seja muito bem-vindo, Renan, aqui ao Hashtag Educa também. Obrigado, eu, na verdade, fico feliz pelo convite. E que bom que a gente está estreando agora essa temporada aqui, falando de um assunto que a gente gosta tanto, né? Que são games. Então vamos startar, né? Vamos começar o jogo, vamos lá, start, vamos começar. Olha só, para iniciar a conversa, eu vou trazer um cenário para vocês. Segundo dados da última pesquisa Game Brasil, encomendada pela ESPM, 75% dos brasileiros consomem jogos eletrônicos, enquanto 30% são adeptos dos jogos de tabuleiro. Somos mais de 75 milhões de gamers no Brasil. Aliás, o país é líder no setor na América Latina e 13º no ranking global. Um mercado que movimenta 5 bilhões de reais só aqui no Brasil. Diante desse cenário, como que a escola abre espaço para a cultura dos games? Acho que não dá mais para ignorar, né? 75 milhões de brasileiros jogando. Na verdade, assim, a escola durante muito tempo, ela... 75 milhões não, né? 75 milhões de games. E aí você, fazendo o recorte etário, assim, você vai ver que isso, no universo dos jovens, é uma faixa muito, muito representativa, assim, né? Então, a escola, durante muito tempo, fechou as portas para o que acontecia fora dos seus muros, assim, né? E aí, eu acho que existe uma mudança temporal, que é quando os professores, como o Marcos Lima, que foram forjados jogando videogame desde os 8 anos, começam a dar aula, assim. E aí, a todo momento, enquanto jogador, a gente está vendo coisas nos jogos que eu trabalho em sala de aula. Por outro lado, quando a gente está falando de conteúdo de geografia, os alunos fazem referência aos jogos. Então, opa, aí tem muita coisa para a gente explorar, né? E não só pensar em geografia, mas as outras disciplinas todas, assim. Então, a escola, acho que está começando a ter essa mudança geracional, um pouco, assim. Também você acho... observa isso, Renan? Sim, acho, até porque na época que eu estudava na escola, né, realmente era isso que o professor está falando. Não era muito utilizado, né, o jogo como uma ferramenta para se trabalhar qualquer tipo de disciplina, né? Como o professor bem citou a questão da geografia, até mesmo física, biologia e matemática principalmente, que eu acho que dá para a gente trabalhar com uma qualidade até melhor. E na verdade, trabalhar com jogos, isso ao meu ver, né, talvez o professor com uma questão acadêmica possa falar até melhor que eu, mas, ao meu ver, você trabalhando com um ponto de interesse do aluno, você traz aquele aluno mais próximo de você, né? E mais para próximo da disciplina, e faz com que aquele aluno tenha mais vontade de aprender. E venha com a curiosidade, com aquela vontade de que aprender não é tirar uma nota alta.
né? Então, acho que é um pouco por aí. Eu entendo o videogame hoje realmente como uma forma e uma ferramenta de trabalho até para a questão da educação. Acho que um papel bacana assim, da escola também é o sentido oposto, né? Da gente ressignificar o olhar do jogador no momento que ele está praticando determinado jogo eletrônico. Assim, ele tem um olhar mais crítico, ele está jogando um jogo, de repente, opa, isso aí eu vi na aula de biologia. Então, não é só pensar o jogo dentro da escola, né? Pensar a escola dentro do espaço da prática do jogo dele em casa. Assim, também. Acho que Sabe que você falou uma coisa interessante? Na Copa do Mundo, eu fui visitar a CBF e tal, e aí eu estava na beirada do gramado, e é um campo oficial. Como repórter, já fiz aquilo várias vezes. Mas depois que eu vim trabalhar na Multirio, a gente passa a lidar com essa história dos games e tal, eu olhei para o campo oficial, a primeira coisa que eu pensei foi assim, gente, quanta coisa dá para ensinar só daqui do lateral que eu tô, né? Ângulo, velocidade, né? A capacidade de estratégia, onde você vai se posicionar para poder completar uma jogada. E aí é que você vê que tudo isso faz parte do dia a dia da escola, mas eu acho que ainda, e aí eu quero que vocês me digam isso, ainda fica um pouquinho negligenciado, porque parece que escola é coisa séria e game não é sério. Vocês concordam com isso? Muito, e tem um outro risco também, assim, né? Que é você trabalhar com jogos dentro da escola, mas matando o aspecto lúdico. Né? Você tentar reproduzir velhas práticas, mas simplesmente com a roupagem dos jogos, assim. Né? Eu brinco muito, por exemplo, a coisa do quiz. Vou fazer um quiz para os alunos, eu estou gamificando a minha atividade. Aí você pegou uma prova e transformou ela num meio digital, assim. O lúdico na maioria das vezes, se perde, assim. Então, acho que é bacana essa coisa dos games, pensar assim, tem que trabalhar com games, mas tem que ser lúdico, assim. A grande questão está em trazer o lúdico para dentro da sala de aula, né? Sim, não, e fazer talvez aquilo que o professor falou, ressignificar realmente o jogo, né? E aí você usou o campo de futebol como um exemplo, né? A gente pode utilizar, por exemplo, o mapa de um jogo, né? O próprio mapa do GTA, como a gente citou, o mapa de um Fortnite, de um PUBG, e por aí vai. Você pode transformar, começar a ensinar não só a questão de proporção, mostrar a questão de relevo, mas também começar a trabalhar até com problemas matemáticos e entender quanto tempo você vai levar de um ponto a outro do mapa se você correr nessa velocidade, e por aí vai. Eu acho que tudo isso é interessante, você conseguir trabalhar com o game e mostrar que ele realmente pode ser realmente usado como uma ferramenta de trabalho, entendeu? A gente vai soltar um VTzinho agora, que eu confesso que na hora que eu fui, né, vamos ver o universo dos games. Não sou jogadora, mas eu fiquei encantada. Como audiovisual, eu fiquei encantadíssima. A gente vai soltar um VT para a gente voltar a conversar sobre ludificação e gamificação. Vamos dar uma olhada. Você viu um clipezinho aí que a gente montou com os principais jogos, eu acho, né, no mercado, que o pessoal costuma jogar. E no final tem um game produzido pela Multirio em parceria com Escola Municipal, que é um game que fala sobre fake news. Então, como você lidar com as fake news na escola de uma maneira mais lúdica. Então, vamos voltar ao conceito? Eu fiquei encantada, daqui a pouco eu vou falar ali o meu preferido, o que eu gostei, o que eu não gostei, do clipezinho, porque eu realmente gostei muito. Ludificação e gamificação. Tem diferença? Tem diferença e, na verdade, tem até uma terceira opção, assim, né? Que são as formas de a gente pensar os jogos dentro da escola.
Então, por exemplo, eu posso trabalhar com jogos dentro da escola sem ter nada de gamificação. Simplesmente eu vou fazer uma questão e aí para contextualizar eu utilizo o enredo de um jogo. Eu até brinco assim, eu tiro a Mafalda, que historicamente sempre aparece em todas as provas, eu amo a Mafalda, né? E aí coloco o Super Mario para contextualizar aquela questão. Então assim, eu estou usando um jogo para contextualizar, não tem nada de gamificação. O que seria a gamificação? É você pegar elementos da estrutura de um jogo, da mecânica de um jogo e aplicar em outros cenários, outros contextos. Então isso pode ser feito fora da educação. Um GPS, um sistema de GPS para o carro, que enquanto você está dirigindo, você vai coletando coisas e aquilo garante uma bonificação para você mudar o avatar do seu carro, isso é gamificação. Ou então, tem uma montadora de automóveis que ela produziu um processo de gamificação ao dirigir. No carro elétrico, você dirigindo, né, de forma defensiva, fazendo todos os ajustes necessários para o carro, você vai ganhando pontos e aquilo te garante benefícios junto à montadora. Então, são mecânicas de jogos em estruturas aplicado em estruturas de não jogos. Na escola o que o jogo me ensina que eu posso trabalhar? Sistema de ranqueamento, sistema de feedback, sistema de construção de narrativas. O sistema de feedback é o exemplo mais emblemático disso. Assim. O que é o sistema de feedback quando eu estou jogando um jogo? Se eu apertei o botão errado durante o jogo, em milésimos de segundo, eu sei que eu apertei o botão errado, que eu fiz a coisa errada. Na escola, às vezes, demoram 2 meses, 3 meses para o aluno saber que ele fez a coisa errada, porque ele só vai ter esse momento na prova. No terceiro bimestre vem, né? O resultado é isso. Então, assim, errado. É utilizar essas mecânicas para propor atividades para o contexto de sala de aula, assim, que é um pouco o que a gente tem feito lá dentro do No Game. E a ludificação? A ludificação, na verdade, seria um processo mais amplo, que seria não só utilizar as mecânicas do jogo, mas utilizar outras práticas de utilizar mecanismos lúdicos em contextos de sala de aula. E aí não precisa ser o sistema de feedback, o sistema da narrativa, de ranqueamento, mas outras mecânicas lúdicas para o ambiente de sala de aula. Assim. E a gente acaba falando muito sobre videogame, né? Mas não necessariamente jogo, é só o videogame, né? Eu acho que vale até, antes de falar um pouquinho sobre essa questão do videogame e do board game, por exemplo, que são jogos, né? E falar um pouco também sobre o porquê porquê que é um número tão expressivo de 75 milhões de jogadores, né, no nosso país. Você fica imaginando, mas o Brasil, num tamanho desse, com uma população como que a gente tem, que talvez não tenha acesso né, a certas tecnologias, como consoles de última geração, PCs de última geração, mas o celular, ele já transforma a pessoa em um gamer. Se você pegar qualquer celular hoje em dia, até os mais simples, eles rodam jogos. Inclusive no VT que a gente viu alguns jogos de celular ali rodando, né? Então isso já é bem bacana e hoje em dia a gente já não consegue prestar tanta diferença. Lógico, há essa diferença por olhares mais com um aprofundamento maior, mas de qualquer forma a gente consegue entender hoje que o celular também é uma plataforma de jogo, ela é mais acessível e talvez por isso esse número pareça tão grande. Maior, né? Sim. Segundo essa pesquisa da ESPM, 84% dos jogadores jogam pelo celular. Sim. E aí eu acho que entra o maior desafio do professor, né? É como utilizar, e aí se utilizar, né? Se vier a utilizar o celular com o jogo como uma ferramenta de trabalho também junto aos alunos. Né? E o celular traz o dado que, às vezes eu vou falar sobre a experiência do No Game, Marcos, mas na minha escola não tem videogame, como é que eu vou aplicar isso lá? É o que você colocou, assim, hoje boa parte dos nossos alunos são jogadores através do celular, assim. Então o celular traz essa possibilidade de colocar o game dentro da escola, dentro daquilo que a gente estava falando antes, assim, né? Da perspectiva de ressignificar o olhar dele do jogo, da gente transformar a escola num espaço mais lúdico. Então o celular acho que é importante para a gente pensar essa relação game-escola hoje. E também o que o professor citou bem, e eu acho que é um caminho que é natural do videogame, né? É entender que um desafio, ele te prepara para um desafio mais difícil, né? Um desafio maior à frente, né? E é o que o professor está falando, de repente o aluno não conseguiu entender que ele realmente não passou ali 2 meses depois, no próximo bimestre, e aqui no videogame você consegue entender que você precisa ter aquela experiência, né, para conseguir passar daquele desafio e depois desenvolver novas habilidades para um desafio maior. Eu acho que isso daí, pelo menos, transformou-se, pelo menos para mim, como uma filosofia de vida, né? Por isso que eu acho que o videogame é tão importante na minha carreira, até por conta de como eu trabalho hoje em dia, mas até a maneira como eu lido com a vida, né? Entendendo que cada desafio você precisa ter habilidades novas para poder encarar, entendeu? Olha, você que está assistindo o Hashtag Educa de hoje, participe, envie seus comentários, suas questões, a gente quer te ouvir, manda para cá, porque esse é o momento da gente tirar as dúvidas com eles. E eu tenho dúvidas. Você falou sobre habilidades, você
falou sobre algumas competências que a gente desenvolve né, jogando. Ali, naquele videozinho, a gente tem vários tipos de jogos, né? Jogos que a gente joga sozinho, em coletivo até planetário. Sim, né? sim. Quais são essas habilidades, essas competências que a gente acaba desenvolvendo com os games? As habilidades e competências é bacana porque quando a gente estava apresentando o projeto do No Game na Escola, uma responsável, né, mãe de um aluno, no final perguntou: Marcos, gostei, meu filho é do 7º ano, quais são os conteúdos que vocês vão trabalhar lá no núcleo? E aí eu falei assim, conteúdo nenhum. E eu aprendi com o Super Mario, assim. Nessa hora, tipo... Aprendi com o Super Mario, porque o Super Mario ele é muito bom no que ele faz. Não é porque ele domina conteúdos de física, resistência de materiais, mas porque ele domina 2 grandes habilidades. Ele pula e corre. Então, assim, a nossa proposta era justamente ressignificar o olhar do estudante em relação aos jogos. Então, a habilidade que a gente queria trabalhar com ele é interpretação, é ter um olhar mais crítico, né, desenvolver competência de trabalhar com múltiplas linguagens. Então, os videogames, assim, por si só, eles são uma mídia que comporta, assim, essa variedade, né, de possibilidades. Principalmente porque o que você falou, assim, você tem um jogo que é um jogo de plataforma, que o personagem tem que correr, você tem um jogo em primeira pessoa, você tem diversos tipos de jogos. Então, assim, tem um mundo de caminhos. E eu acho que uma das coisas mais bacanas em relação ao videogame, que aí pega um pouco carona com o que o professor falou, é que realmente existem vários tipos de jogos diferentes, né? Cada gênero e cada jogo tem uma dinâmica diferente. E essa dinâmica, ela não tá jogada na sua cara para você aprender logo ali. Não, você tem que entender a dinâmica real daquele jogo, prestar atenção, esse botão vai fazer isso, então eu preciso apertar esse botão para chegar naquele espaço. Ou desenvolver uma estratégia para você sair do ponto A para ir para o ponto B, para ir para o ponto C e assim em diante. Eu acho que por isso que o videogame te transforma numa pessoa até mais confiante, né, em como lidar com esses desafios, até porque ele não te dá nada mastigado. Agora, quais são as profissões relativas a esse mercado? Eu vou falar daquele monte ali que eu gostei, vou fazer propaganda, entendeu? Não é fazer propaganda. Mas eu me apaixonei pelo trailerzinho que eu vi do God of War. Sim, sim. Apaixonante. Eu sou meio suspeito para falar desse jogo. E assim, eu não estava... Eu que não sou jogadora, né, diante de 2 jogadores, assim, eu fiquei com o olhar do audiovisual. Para mim, eu estava vendo uma história contada como se fosse um filme de animação mesmo, assim, era um filme, eu entrei no filme, eu nem sei em que momento se joga ali naquela história, porque eu estava tão envolvida com aquela narrativa, né? Não, e isso é muito bacana de você falar, eu vou utilizar a palavra narrativa novamente, e que o professor também utilizou muito bem anteriormente. Em relação ao God of War especificamente, ele já é o 7º jogo da franquia. Né? Então, a primeira coisa que você pensa é como é que eu vou acompanhar essa história? Se já se passaram 6 jogos anteriores, e como é que eu vou saber tudo o que aconteceu para chegar àquele ponto? Na verdade, você não precisa. Tanto é que esse jogo ele não é nem numerado. Ele só se chama God of War. Se a gente pensar bem, a narrativa é sobre um homem que precisa lidar com a paternidade da melhor forma possível. E ali você consegue construir valores que até então as pessoas não imaginavam que iam conseguir ver em jogos anteriormente. E aí, um adendo, eu convidei o Cory Barlog, que é o diretor criativo do jogo, ele foi à BGS ano passado, conversou bastante com a gente, falou muito do processo criativo. Levou 5 anos para se fazer o jogo, com mais de 200 pessoas. E o bacana nisso tudo é que a gente já está exportando talentos há um tempo. Então, ali a gente já tem 2 brasileiros trabalhando, que é o Glauco, que foi lá com a gente também, que é um dos responsáveis por fazer toda a modelagem em 3D do jogo, que é linda, você conseguiu ver ali a qualidade técnica que eles trabalham. Então, ele vai falar sobre a quantidade de polígonos, né, que ele utilizou para fazer o jogo. E também o Rafael Grassetti, que é também um artista excepcional, já é um dos primeiros trabalhos dele, inclusive, ficou exposto nos Estados Unidos, mostrando o trabalho em relação ao God of War. Então, hoje a gente já exporta talento, a gente exporta material, só que a gente precisa trabalhar um pouco melhor em questão de investimento para que essa base cresça mais e a gente, enquanto evento, enquanto BGS, né, a gente busca trabalhar mostrar que há um caminho bacana para todas as empresas, e aí falta, lógico, mais investimento para todas as áreas, buscar melhor trabalhar a questão de tecnologia e entender que videogame não é só a questão do codificar, né, produzir códigos, né, você tem é uma questão multitarefa, né, se a gente pensar assim em multimídia. Aí você estava até conversando, né? Tem toda uma área jurídica também. Sim. Tem essa parte de narrativa, trilha sonora, direção criativa, que é uma das coisas que eu acho que a gente vê, né, imediatamente, mas tem todo um trabalho
de um setor que essa garotada que gosta de game pode seguir, né? E é bacana que você falou do seu encantamento só do ponto de vista audiovisual, só assistindo o Sim, vídeo. sim. E aí tem um dado importante para os jogos dentro da escola, que é o sentido de agência, né? Porque diferente de um filme, que você está simplesmente um telespectador e aquela narrativa já está dada para você, no jogo eletrônico, assim, tem um sentido de agência que você vai construindo junto, você vai percorrendo. Então você imagina, para o meu caso, que sou professor de geografia, eu poderia passar um filme que fala sobre Los Angeles, para trabalhar a geografia de Los Angeles. Mas eu posso utilizar um jogo como GTA para os alunos percorrerem um cenário fictício de Los Angeles e eles vão escolher qual parte da cidade eles visitam, qual eles não visitam. Então, acho que esse sentido de agência é um dado específico dessa mídia que para a escola é importantíssimo. Assim. Olha só, a gente tem participação aqui no hashtag. O Vitor Hugo está perguntando: o que você acha da ideia de um sistema de ranqueamento nas escolas, com uma tabela de liderança onde, por algum meio game escolar, os alunos competissem, é isso? Para subir de nível e terem seus nomes exibidos. Aí tem muitas questões. Primeiro, assim, ranqueamento, a gente tem que ver quais são os critérios que vão ser utilizados para construir esse sistema de ranqueamento, né? Porque se a gente pegar a escola, como ela foi historicamente construída, a gente valoriza alguns saberes e desconsidera outros. Então, assim, se a gente for trabalhar com a escola que existe hoje, já existe um ranqueamento. Boa parte das escolas trabalha com uma prova, nota, e a partir dali se ranqueia os alunos. Então, desse ponto de vista, eu não acho interessante. Assim. Eu acho mais interessante quando a gente pensa no ranqueamento, mas que trabalha com múltiplas habilidades, múltiplas inteligências. Então, você vai valorizar aquele aluno que é bom, sei lá, em artes, aquele aluno que é bom em matemática, aquele aluno que é bom em geografia, aquele aluno que é bom em se expressar. Então, o ranqueamento tem que ter muito cuidado quando a gente constrói esse sistema de ranqueamento. Eu gosto muito da ideia de trabalhar no modelo colaborativo, assim, né? Sim. Em vez da gente ter um estudante competindo com outro estudante, não. A gente tem um sistema colaborativo que avança todo mundo junto, assim, as turmas. Pegar aqui carona no que o professor está falando sobre a questão da colaboração, porque muita gente imagina o videogame como necessariamente algo competitivo. Ele é competitivo, mas às vezes você necessita da colaboração para chegar realmente a um desafio maior, como a gente vem falando, né? E aí você pode usar exemplos de, até, enfim, de títulos de primeira pessoa ou questões de que você precisa juntar uma equipe para conseguir vencer uma outra equipe. Mas para você vencer aquela outra equipe, cada um desses jogadores precisa, precisa exercer um papel bacana naquela função para poder fazer com que a equipe inteira chegue a um objetivo, entendeu? Então isso é muito bacana da questão da colaboração. E em relação ao ranqueamento, obviamente o professor pode falar com muito mais propriedade do que eu em relação a isso, mas eu acho que em relação à sala de aula especificamente, talvez valha só naqueles momentos de descontração ou como uma ferramenta para um trabalho em grupo ou alguma coisa nesse sentido. Mas concordo com o professor que eu acho que para isso você precisa entender vários critérios e entender que existem várias habilidades e competências diferentes. Olha só, Antônio Marcelo pergunta: quais os cursos recomendados para um professor entrar nessa área? Para um professor? Para ele dar aula? Ou acho que sim. Vamos trabalhar pegar na indústria. Quase que cai aqui. Vamos lá, um professor... acho que um professor que joga, que tem uma possibilidade para entrar... Vamos pensar em jogos educativos? Na verdade, aí tem muitas nuances, assim, né? Se ele quer produzir jogos educativos, aí ele vai ter que ir para uma área que é a área mesmo de produção, de programação. E aí pode falar melhor. Se ele está pensando do ponto de vista, né, relação jogos e educação, a gente não tem graduações específicas para isso. A gente tem graduação em design educacional em São Paulo, que dialoga um pouco melhor em relação a isso, mas aí não é especificamente em relação aos jogos. É muito mais da ludificação que a gente estava comentando anteriormente. Assim. Olha só, a gente está indo... Já me avisaram que tem um monte de perguntas, estamos indo para os momentos finais e eu não quero acabar o programa. Mas eu quero trazer um dado que é um dado polêmico, né? Uma pesquisa da Faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos, analisou mais de 20 estudos publicados por universidades em vários países, tá? Ou seja, entre 2010 e 2017, vários estudos de diferentes universidades, com mais de 17 mil participantes com idade entre 9 e 19 anos. Esses estudos apontavam a possibilidade de haver um aumento na agressividade dos jovens por conta de jogos. Eu não sei, tem um nome específico, esses jogos de tiro? Tiros, na verdade, combate, se a gente colocar assim. Vamos botar jogos de combate, assim, a grosso modo, né? E aí, essa universidade, então, pegou todas as pesquisas feitas nesse universo de 2010 a 2019, fez uma meta-análise e, ao fazer a meta-análise, saiu com o resultado de que, sim, aumenta a agressividade dos jovens
né, que ficam expostos há muito tempo aos jogos de combate. Vamos lá, agora vamos lá. Vocês Na verdade, concordam? quem quer começar? Na verdade, assim, é um tema que não é consensual dentro da academia, assim, né? Se nós formos procurar, tem outros estudos. O MIT, por exemplo, também tem um estudo sobre jogos de violência e aí vai por outra linha. No Brasil, a gente tem a figura da Lynn Alves, que é a pioneira em fazer pesquisas sobre jogos e educação. E ela, a tese de doutorado dela, o livro dela é justamente Jogos e Violência. E ela traz o debate que, na verdade, a violência não é monocausal, né? Não é uma coisa que transforma a pessoa em violenta, assim, é um conjunto de atividades. E ela também fez um trabalho com um grupo de jovens e ela mostrava que, assim, diversos outros fatores, como, né, questões familiares, questões dos espaços de ambientação desses alunos, influenciavam, assim como os jogos. Então, é difícil a gente culpabilizar os jogos por um comportamento violento, quando, na verdade, é um conjunto de fatores que estão atuando ali, né? Eu acho que é um meio complicado também, quando, enfim, voltando até um pouco que a gente conversou, é você trabalhar muitas exceções como regras, né? É lógico que pode acontecer um acidente, ou acontecer alguém cometer algum tipo de crime, ou agir de uma forma agressiva, aí dizer, porque eu me inspirei num personagem tal. Mas ao mesmo tempo que aquele jogo, vou dar um exemplo do Assassin's Creed. Assassin's Creed é um jogo que é um assassino encapuzado, que existe uma série de relações políticas e históricas ali dentro, mas ao mesmo tempo Assassin's Creed 2, por exemplo, se passa durante a Renascença. Por que você não utiliza aquele jogo para explicar aquele período? Para explicar como é que funcionava, para mostrar como que era aí, enfim, a própria geografia da Itália, como que é Roma especificamente, entendeu? Então, por que a gente vai se basear só na questão da violência em si? A violência, basicamente nos jogos, ela é só uma ferramenta para você trabalhar dentro da temática do jogo. Se a gente pensar bem, até o Super Mario é violento, que pisar em cima do Yoshi e fazer ele cair no buraco, ele não pode ser uma pessoa boa, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que acho que não é justo, na verdade, você culpar uma mídia por uma ação que pode ter, obviamente, várias ramificações sociais, inclusive. Eu acho que não dá pra gente culpar uma mídia por uma questão que seja realmente social e depende muito da questão da família e por aí vai. E, na verdade, assim, o videogame é a releitura de preconceitos que outras mídias já sofreram, né? Os quadrinhos já sofreram isso, assim. Cinema, o cinema já sofreu isso, a Aham. televisão já sofreu isso. Se a gente pensar, quando começou a ser utilizado o cinema, né, o videocassete dentro das escolas, se falava horrores, né? O videogame também hoje ainda se fala bastante, mas acho que a gente... É essa releitura, né, dessa culpabilização da técnica por comportamentos que, na verdade, são outros fatores, assim. E você usa o GTA na escola, né? GTA na escola. Isso é polêmico. Isso é muito polêmico, assim, né? E o primeiro dado importante falar o GTA ele é utilizado lá no game, no núcleo de pesquisa, com autorização de todos os responsáveis. Isso é bem legal. Super importante. Todos os pesquisadores que fazem parte do núcleo hoje, né, e somos 16 pesquisadores que vão desde o 8º até o 3º ano, tem uma autorização do responsável, autoriza o meu filho a utilizar os jogos independentes da classificação etária com fins pedagógicos. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é o uso que a gente faz do jogo. A gente vai para lá para ficar atropelando pessoas, matando pessoas? Não. A gente vai para lá para circular por Los Santos, que é a cidade fictícia do jogo. Sim. Olha que sensacional. Eu posso colocar os alunos para fazer um trabalho de campo em Los Angeles. Eles vão andando e, a partir disso, eu penso, o que existe em comum de Los Angeles, no caso Los Santos do jogo, com a cidade do Rio de Janeiro? Então, acho que assim, o desafio é o uso que a gente dá para os jogos eletrônicos. Desafio agora responder as perguntas já no deadline do programa, porque tem aqui... Tentaremos ser mais curtos. Cauã Martinez, os jogos podem ajudar no ensino da escola? Se sim, qual aspecto? Você falou que você aprendeu idiomas, né? Sim, eu acho que é bem bacana. Eu acho que eu sou, inclusive, de uma geração que aprendeu inglês, né, jogando videogame, porque os jogos não eram traduzidos para português, né, português brasileiro. Então, eu conseguia aprender várias coisas utilizando os jogos como ferramenta de estudo, como uma ferramenta de ensino real, só que, obviamente, não de uma maneira tradicional dentro da escola, até porque acho que os tempos mudaram, né? Eram outros tempos na época. Cauã é um adolescente da rede, ensino fundamental. Bacana. Né? Muito bom. E um menino interessado em audiovisual. Então, acho que a pergunta dele vale a pena, porque é a necessidade da garotada, né, em transformar essa escola. Não, e até, desculpa, só fazer um adendo, e se Cauã, se você realmente gosta de videogame, gosta desse trabalho, busca sempre, hoje a gente tem internet, está no próprio celular, busca absolutamente tudo relacionado a videogame, a parte que você gosta, porque eu tenho certeza que ali dentro daquele emaranhado de coisas que existem tecnicamente dentro do jogo, ali você vai encontrar alguma coisa que você realmente se apaixone. Olha só, a gente já está estourando o tempo. Tinha uma pergunta do Leonardo Sauber
Sauberman aqui. Como você acredita que os professores podem usar os jogos para ensinar matérias como português e matemática? Né? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso também, né? Português, o God of War, assim, tem uma história que dá para ser explorada muito. Matemática, jogos também de FPS também são perfeitos. Até o Candy Crush eu brinco. Até o Candy Crush É verdade. dá pra gente Candy trabalhar. Crush? Candy Crush dá pra gente trabalhar matemática. Aí olha que assim, nunca a gente pensaria Candy Crush como um jogo educativo. É educativo, assim, existe algo a ser trabalhado ali. Até para a gente encerrar, que já falaram aqui, olha, encerra, mas educativo depende do uso que a gente faz, né? É isso. A gente parte da perspectiva de que todos os jogos são educativos. O jogo da Multi-Rio é educativo, Candy Crush é educativo, Super Mario é educativo. A questão está no uso que o professor vai dar para esses jogos da escola. Vale para todas as ferramentas, né? Um lápis, né? É uma ferramenta tecnológica, né? Se a gente pensar assim. Ela pode ser usada para furar o olho de alguém, mas também para escrever uma poesia. Né? Então, é realmente a maneira como a gente vai lidar com as coisas. Ok. Professor Marcos, olha, gente, eu tô com dó de encerrar o programa. Primeiro, eu estava com saudade do programa. Segundo, que o assunto é um assunto que eu gosto. Muito obrigada, professor, pela sua participação e parabéns pelo projeto no Pedro II. Renan, muito obrigada também pela sua vinda ao Multi-Rio. Parabéns pelo trabalho feito. E olha, eu acho que é um mercado que a garotada precisa entrar e a gente acha que se entender o que você vem fazendo no Pedro II em nível escolar, tudo é ciência, é tecnologia. Eu acho que a gente precisa deslanchar nisso, né? Obrigada pela participação de vocês. Olha, você que acompanhou a gente, tem mais #Educa. Nas postagens no nosso Facebook, você vai encontrar aí links com mais conteúdos e também no portal da Multi-Rio. Até o próximo programa. Tchau!